Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra você. Você percebe que nesse lugar de intimidade e relacionamento, o Senhor também, Ele cura o nosso coração de relacionamentos quebrados, que causaram dor, que feriram o seu coração. É nesse lugar de intimidade que o Senhor cura o coração para você amar, perdoar e também ser amado e perdoado. Olá, eu sou o pastor Alexandre Silva e nós estamos juntos aqui no canal O Bom Pastor. E hoje eu quero falar de um dos temas mais importantes para a vida cristã, mas preciso também destacar que é um dos temas que tem sido mais rodeado de mística e fantasia nos dias de hoje. Vamos estar falando sobre oração. Nós ouvimos falar de muitas fórmulas, muitos métodos, muitas formas de se falar ou de se ensinar sobre oração. Mas Jesus, ao mesmo tempo, nos ensina de forma profunda, efetiva e prática a respeito deste tema. Eu quero ler para você Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, quando Jesus ensina os seus discípulos como orar, ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público e nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Nós conseguimos observar aqui que primeiro Jesus nos fala de como não orar. Ele nos ensina primeiro como não orar. E ele usa o exemplo dos fariseus hipócritas e dos gentios. Os fariseus que faziam orações públicas, e é claro, nós vamos observar em toda a antiga aliança muitas orações que foram feitas em público. Reuniões, assembleias solenes que foram feitas, onde o sacerdote, o profeta, o povo, todos oravam em uma só voz, ou oravam ao Senhor em público, clamando pela misericórdia, pela compaixão do Senhor. Mas a essência desta oração, ela se perdeu com o tempo. E agora as orações públicas dos sacerdotes, pelo menos a de muitos deles, era apenas para demonstrar sua espiritualidade, chamar a atenção das pessoas em suas orações públicas. E então Jesus ele diz que estes já haviam recebido a sua recompensa, que era a admiração do povo, o respeito do povo por causa de sua demonstração de espiritualidade. Depois, então, Jesus ele fala dos gentios que repetiam muitas palavras, acreditando que por tanto insistir, eles seriam ouvidos. Jesus disse, não fale, não seja como eles, porque não é por tanto repetir palavras que você será ouvido. Agora, o que Jesus quis dizer com isso? Não sejamos como os hipócritas, que tentavam demonstrar sua espiritualidade, não sejamos como os gentios, que repetiam várias vezes as mesmas palavras com a intenção de serem ouvidos. Eu acredito que Jesus estava falando sobre as coisas do coração, sobre transparência, sobre sermos verdadeiros, sobre não sermos a cópia de algo, estarmos repetindo algo que alguém já estava falando ou ouvimos em algum lugar, sobre não sermos hipócritas, não tentarmos interpretar um personagem religioso, espiritual, tentando convencer a Deus daquilo que estamos pedindo a Ele. O que, afinal de contas, Jesus estava dizendo com isso? Eu creio que ele estava falando sobre o nosso coração, sobre relacionamento. E aí, então, Jesus, ele instrui os seus discípulos de forma prática como orarem. E aí, no versículo de número 9, ele diz assim, portanto, orem da seguinte forma, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas se vocês não se recusarem a perdoar, se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Você percebe que Jesus ele começa ensinando os seus discípulos a orar a partir de um relacionamento com o coração paterno de Deus. Pai nosso. Então, a oração que Jesus nos ensina é a oração onde nós fechamos a porta do nosso quarto, como ele nos instrui, e nós buscamos o coração paterno de Deus em transparência como filhos, não como religiosos, hipócritas ou como os gentios, tentando convencer Deus a entender o nosso coração ou justificar as nossas escolhas erradas, ou tentando demonstrar a nossa espiritualidade, tentando impressionar a Deus. Não. Jesus está falando sobre intimidade, sobre relacionamento. O Pai nosso que está nos céus. E essa conexão, ela só é possível por meio de Jesus Cristo. É por meio de Cristo Jesus que rasgou o véu do templo, que nos reconectou com o coração do Pai, nos revelou o Pai e agora nos conduz a esse relacionamento de intimidade. Ele é que nos está ensinando sobre oração. Ele que está nos conduzindo, nos ensinando como orarmos. Pai nosso, como está o seu relacionamento com o Pai? Como está essa sua relação com o coração paterno de Deus e a sua palavra? Aqui está o primeiro ponto. É importante restaurar este relacionamento com o coração paterno de Deus. Se reconectar ao Senhor por meio de Cristo. Esta relação pai e filho precisa ser curada, restaurada, para que você, em transparência, possa buscar o coração paterno de Deus em oração no lugar secreto, as portas fechadas, não em público. Assim, este relacionamento de intimidade. Jesus disse que quando buscamos o Senhor no lugar secreto, portas fechadas, o Pai que vê em secreto o nosso coração nos recompensará. Então esse Pai que está nos céus espera que eu e você como filhos venhamos a orar, buscar o seu coração, buscar a sua presença intensa e poderosamente como filhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado é o teu nome, Senhor. Entendendo que esse Deus santo, esse Deus que é santo, deseja este relacionamento. E nós nos aproximamos à sua santidade. Antes era impossível isso. Não era possível nos aproximarmos deste Deus santo somente pelo sacrifício de sangue na antiga aliança. O sacerdote poderia se aproximar da santidade de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, nós podemos nos aproximar do trono da graça, a sua santidade. E é essa santidade que santifica o nosso coração nesse lugar de intimidade, aonde o Senhor sonda o nosso coração, nos purifica, nos restaura, nos perdoa, nos cura e nos torna também santos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Trazer a realidade do reino para todas as áreas da sua vida, o seu coração, seu relacionamento, seu casamento, suas decisões. Trazer essa realidade do reino para toda a sua vida, para o seu lar, família, sua empresa, trabalho, o seu chamado, o seu ministério. Trazer o reino de Deus, a realidade do reino para todas as áreas da sua vida. Seja feita então a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão para esse dia. O Senhor é quem supre todas as nossas necessidades por amor a Cristo Jesus. Mateus 6,33, buscai o reino, a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas serão essas? Qual é o pai que o filho pedindo um peixe lhe daria uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe daria uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe daria então uma serpente? Os nossos pais que são maus nos dão bons presentes, quem dirá o vosso Pai que está nos céus? Ele supre todas as nossas necessidades. Dá-nos hoje o pão para esse dia. E perdoa
os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, as dívidas, o pecado daqueles que têm nos ofendido. Então, Senhor, o nosso coração nesse lugar de intimidade se move em graça, perdão e misericórdia. Nesse lugar de relacionamento íntimo com Deus que você consegue perdoar, amar seus inimigos, orar por eles, interceder por suas vidas. Então, esse lugar onde nós aprendemos a amar e perdoar. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É nesse lugar de intimidade que somos fortalecidos no Senhor, para não cairmos em tentação. É nesse lugar de intimidade que o Senhor fortalece o nosso coração. Ele nos fortalece para resistirmos às astutas ciladas do inimigo. É nesse lugar que nos revestimos de toda a armadura de Deus que Paulo fala em Efésios, capítulo de número 6. É nesse lugar de intimidade que somos revestidos de Cristo para resistirmos a todas as astutas ciladas do inimigo. E então, ele termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mais uma vez o Senhor, ele fala, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra você. Você percebe que nesse lugar de intimidade e relacionamento, o Senhor também, ele cura o nosso coração de relacionamentos quebrados, que causaram dor, que feriram o seu coração. É nesse lugar de intimidade que o Senhor cura o coração para você amar, perdoar e também ser amado e perdoado. Intimidade, relacionamento, oração é sobre isso. Existem muitas fórmulas, métodos, maneiras, mas todas elas convergem em uma única coisa: intimidade e relacionamento com o coração paterno de Deus, que irá transformar você poderosamente, em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você no vídeo de hoje. Comece a cultivar diariamente um relacionamento íntimo com o Senhor e com sua palavra. O Senhor tem falado poderosamente ao meu coração nesses dias. A sua presença e a sua palavra. A sua presença e a sua palavra. A sua presença e a sua palavra. Leve a sua Bíblia, o seu coração em chamas, para o lugar secreto, e Deus vai revelar poderosamente a presença dele e o amor em sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Cristo.